Com Jesus nessa noite. Glória a Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias no livro 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do verso 8. Enquanto vocês estão abrindo, quero deixar aqui os meus agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que nos concede, ao nosso pastor Lindomar Silva, que está na Europa fazendo a obra, a pastora Vilcelene, os copastores que estão aqui, os demais obreiros do altar, os obreiros, os diáconos, as missionárias que estão na nave do templo, dizer que eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade e é somente Jesus que pode fazer isso na nossa vida. Agradecer também a vida da minha esposa, do nosso filhinho Joshua, que está chegando aí logo, logo, em nome de Jesus, dos adolescentes, dos nossos auxiliares. Obrigado por tudo, Deus é fiel em nossas vidas. Todos acharam? Quem não achou ainda, diga espere. Glória a Deus, a gente espera também. Aleluia. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 8. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 8. Diz assim: E assim sucedeu quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei, dizendo: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim, Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: Vai, e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém, Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: Eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé e clamará o nome do Senhor seu Deus e baterá com sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Não são o Abana e Farpá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim, ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele, e disseram: Meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora o que ele te disse: lava-te e fica limpo? Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pela tua misericórdia, Pai. Eu peço, Pai, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer nesse momento, que o Senhor venha aparecer através das minhas palavras, que o Senhor venha falar somente aquilo, Pai, que o Senhor quer que os teus filhos escutem, Jesus. Me coloco na posição de servo, Jesus querido, e peço, usa-me pela tua misericórdia para unicamente a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podemos tomar os vossos assentos. Meus irmãos, a passagem na qual nós acabamos de ler, ela é bastante conhecida. Naamã, ele era um general de guerra. Eu creio que todos conhecem a história de Naamã, o general que ganhou várias guerras para o seu senhor. Naamã, ele era especialista em guerra. Quando lhe era dado uma oportunidade de ele estar à frente de uma guerra, ele ia lá, ceifava os seus inimigos e ganhava a batalha na qual ele tinha a missão de ganhar. Só que Naamã, ele tinha uma lepra. Naamã, ele era leproso. A Bíblia não relata se ele era leproso de nascença, mas ele tinha uma lepra. Só que com a sua lepra naquela época, ninguém podia curá-lo. Não existia uma medicina, uma cura naquela época que era capaz de curar a lepra de alguém. E havia um profeta no lugar onde Naamã estava. E havia uma menina que tinha sido tirada da sua família quando Naamã sitiou uma cidade, sitiou Israel. E essa menina foi levada para a casa de Naamã. E quando essa menina descobre que Naamã era leproso, essa menina olha para sua senhora e diz: será que se Naamã não fosse até o profeta que está aqui, o profeta não o curaria? E a senhora daquela menina, no caso a esposa de Naamã, fala com Naamã que ele deveria ir até o profeta Eliseu. E Naamã vai até o rei, até o seu senhor,
E o senhor de Naamã ali, ele pega, escreve uma carta e envia Naamã com algumas moedas de prata, algumas moedas de ouro. E Naamã vai até o rei daquele local. E quando o rei daquele local pega a carta que foi escrita pelo senhor de Naamã, e lê aquela carta, ele rasga as suas vestes e diz: será que eu sou Deus capaz de curar a lepra de um homem? Será que eu sou Deus capaz de tornar um homem limpo? Será que eu sou o homem que tem a capacidade de curar esse homem de sua lepra? Tira ele de perto de mim, porque eu não sou Deus, eu não sou esse homem. Porém, quando o profeta Eliseu descobre que Naamã estava ali por perto, e descobre o que tinha acontecido, o profeta Eliseu fala: manda ele vir até mim, e ele saberá que há Deus em Israel. Manda o leproso vir até mim, e ele saberá que há Deus em Israel. E quando Naamã chega até o profeta Eliseu, com todas as suas moedas de ouro, com todos os seus cavalos, a sua carruagem, com todo o seu brilho de ser um guerreiro que ganhava guerras difíceis para o seu senhor, Naamã chega na porta da casa de Eliseu, e Eliseu manda um servo ir até ele e fala: mergulha 7 vezes no rio Jordão, e tu serás curado da sua lepra. Quando Naamã escuta isso, Naamã se volta para trás irado, porque o seu orgulho, a sua patente alta, não poderia deixar com que ele, um homem daquele tamanho perante a sociedade, se mergulhasse num rio, que não era um rio que era brilhoso aos olhos das pessoas, que não era um rio de grande glamour, que não era um rio vistoso. E Naamã volta para trás com o seu orgulho e com a sua lepra. E Naamã se nega a mergulhar no rio Jordão. E ele ainda fala: será que não tem outros rios aqui em Damasco no qual eu possa mergulhar nele? Perto dali tem Abana e Farpá, que é muito mais bonito, é muito maior, tem muito mais cara de rio. Lá eu posso mergulhar lá e posso ser curado. Só que os servos de Naamã olham para ele e falam: pai, será que se o profeta tivesse te pedido algo grande, tu não teria feito? E Naamã, caindo a ficha, ele volta e mergulha as 7 vezes no rio Jordão. E o que eu quero dizer com isso nessa noite, o tema da mensagem que o Senhor me entregou é: decisões que geram milagres impossíveis. Você pode repetir comigo em nome de Jesus no 3? 1, 2, 3. Mais uma vez, decisões. Todos nós temos que tomar alguma decisão na nossa vida. Todos nós somos colocados contra a parede em certo momento nas nossas vidas. E nós, como cristãos, somos colocados contra a parede diariamente. Somos colocados contra a parede quando decidimos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós somos colocados contra a parede quando nós vamos no mercado e a mulher do caixa quer passar o troco a mais para nós. E nós temos que devolver o valor certo, porque nós somos honestos. Nós somos colocados contra a parede quando aparece uma oportunidade na qual nós temos ali a oportunidade de negar a Jesus, de pecar contra o Senhor Jesus. Nós somos colocados contra a parede quando temos que deixar o nosso orgulho de lado. E eu falo para pessoas aqui nessa noite que estão precisando de um milagre impossível, um milagre que é impossível aos olhos da medicina, um milagre que é impossível aos olhos da jurisdição brasileira, um milagre que é impossível aos olhos humanos. Mas eu quero te dizer que o Deus que curou Naamã, Ele está aqui nessa noite, e Ele pode tornar aquilo que é impossível em possível. Só que existe um porém. Nós temos que tomar uma decisão, porque para Deus o milagre é fácil, curar um leproso é fácil, para Deus fazer a perna de um coxo crescer é fácil, para Deus fazer um surdo ouvir é fácil. Para Deus não existe milagre impossível. Só que o difícil mesmo é a decisão que tem de ser tomada.
O difícil mesmo, o que trava o milagre de acontecer muitas vezes, é a decisão que tem que ser tomada. Naamã foi colocado diante de uma decisão na qual o orgulho dele falou mais alto, a soberba dele falou mais alto, e por isso o milagre dele não chegou naquele momento. Quantas vezes o Senhor nos coloca contra a parede e fala: olha, eu te quero mais perto de mim, eu quero você buscando mais da minha presença, e enquanto você estiver buscando da minha presença, enquanto você se esvaziar de você mesmo para eu crescer dentro de ti, eu estarei te curando, eu estarei te renovando, eu estarei te libertando. Quantos no meio de nós estão enfermos, mas enfermos internamente, precisando tomar uma decisão de mergulhar para que o orgulho caia por terra, para que a soberba caia por terra, para que a vida de pecado caia por terra? Quantos no nosso meio talvez tem uma área na sua vida que você diz: não, aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe, não, essa área aqui eu ponho bem aqui, Jesus, por favor Jesus, não mexe nessa área, porque aqui não tem como, eu te sirvo somente até aqui, é o limite. E Deus diz: abre o coração, toma a decisão que eu curo, toma a decisão que eu renovo, toma a decisão que eu trago a libertação. Quantas vezes nós somos colocados contra a parede para deixar algo que nos afasta de Deus, para deixar algo que nos tira da presença de Deus, para deixar talvez a soberba de lado, a ignorância de lado. Naamã era um homem que ele era especialista em guerra, só que para Deus isso não fazia diferença. Naamã era um homem que era general, tinha uma patente muito alta perante o seu exército, só que para Deus, Deus tratava ele como um saco de lixo furado, como pó. Naamã era um homem que quando o soldado ele passava, os soldados tinham que bater continência, só que para Deus Naamã era Naamã, e para Deus eu e você, nós somos pó. Para Deus eu e você, nós somos pó, nós somos nada. Ele não precisa de nós para fazer um culto acontecer, Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa do nosso louvor, Ele não precisa dos nossos dons, Ele não precisa. O poder dele não se move, o poder dele não acontece por nossa causa, acontece porque Ele é Deus. Eu estando aqui nesse lugar ou não estando, não faz diferença. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor dos senhores, Ele continua sendo o Rei dos reis. Deus não precisa de mim e de você, Deus não precisa do nosso louvor bem entoado, Deus não precisa da minha eloquência, Deus não precisa do meu cargo, Deus precisa do nosso coração limpo perante Ele. Um coração puro, um coração simples, sem orgulho, sem nada que impeça que Ele nos cure, que Ele nos leve para mais perto dEle. E eu quero te perguntar nessa noite: qual é a decisão que você precisa tomar para que o milagre impossível aconteça na sua vida? Qual é a decisão que você precisa tomar para que o que era impossível perante os homens torne-se a ser possível, torne-se a acontecer? Nós sabemos que existem as doenças psicossomáticas. São doenças que são geradas através, talvez, de uma falta de perdão. São doenças que são geradas, talvez, de algo na sua alma que não está certo. Todos nós sabemos que para Deus não existe nada que Ele não possa trazer vida, que Ele não possa curar, que Ele não possa fazer de novo ser vivo. Qual é a decisão que você precisa tomar para que o seu milagre aconteça?
Eu falo para pessoas aqui que têm uma chamada. Nós somos uma igreja missionária. Nós somos uma igreja cheia da glória de Deus. Que cada pessoa que está nesse banco tem uma chamada. Só que aonde está você perante a chamada que Deus te entregou? Aonde você está perante o que Deus te entregou? Sobre a promessa que Ele fez na sua vida. Muitas das vezes nós se revoltamos contra Deus e falamos: olha Deus, só acontece se for do meu jeito, só acontece se for assim. E Deus nos amassa. Deus se retira de cena e fala: então você vai, porque eu não estou no negócio, eu não garanto. Quantas vezes Deus requer de nós que nós venhamos a estar mais perto dEle, para Ele lavar a nossa alma, talvez da ignorância, talvez da soberba, talvez da mentira, talvez do pecado. E quando Deus chega nessa parte, a gente se volta para trás e fala: não Deus, só vamos até aqui. Nós estamos muito acostumados a nos voltar contra Deus quando algo não acontece do jeito que nós queríamos. Meu irmão, Deus te chamou para ser servo. Servo não tem direito de escolha. Ele já fez uma escolha, que é servir. Servo não tem direito para dizer aonde vai ou para onde deixa de ir, não. É o seu Senhor que diz aonde Ele tem que ir, que diz aonde Ele tem que estar. Só que para ser servo precisa ser servo de coração. Para ser servo precisa ser servo de alma. Para ser servo precisa ter mergulhado 7 vezes. Precisa estar limpo. Limpo da ignorância, limpo da soberba, limpo do orgulho. Quantas vezes o seu e o meu orgulho nos separou de Deus? Quantas vezes o meu e o seu orgulho nos distanciou da presença de Deus? Quantas vezes o meu e o seu orgulho afastou o milagre que Deus tinha para derramar sobre as nossas vidas? Quantas vezes Deus nos deu uma oportunidade e nós negamos essa oportunidade por causa do nosso eu? Não, eu não posso, porque o meu cargo não permite que eu esteja nessa posição, porque o meu conhecimento, o meu diploma não permite que eu esteja nessa condição, o meu network, as pessoas na qual eu me relaciono durante o dia, as pessoas da minha empresa, as pessoas na rua, os meus amigos, eles não me podem ver nessa posição. E nós vimos para a igreja, todo dia praticamente vivemos a mesma vida, não saímos do lugar, vivemos uma inércia espiritual. Uma inércia espiritual, e Deus está falando: mergulha 7 vezes, mergulha 7 vezes, mergulha 7 vezes. Talvez no primeiro mergulho, quando Naamã mergulhou, ele disse: o que é que eu estou fazendo da minha vida, esse rio sujo? Aí ele foi e mergulhou. Talvez no segundo mergulho, quando Naamã vai mergulhar, ele fala: meu Deus, o que vão pensar de mim, eu aqui nesse lugar? No terceiro mergulho, ele mergulha talvez com o coração um pouco aberto e diz: mas talvez eu possa ser curado. No quarto mergulho, quando ele mergulha, ele fala: rapaz, eu vou mergulhar agora. No quinto mergulho, quando ele mergulha, ele começa a sentir algo novo. No sexto, quando ele mergulha, ele já não é mais a mesma pessoa de dentro para fora. No sétimo, quando ele mergulha, ele volta para cima, totalmente transformado, totalmente limpo. O que Deus está querendo de mim e de você nessa noite é: mergulha, mergulha. Mergulha, não olha para cima, apenas mergulha. Mergulha. Se no primeiro mergulho não deu certo, mergulha o segundo, mergulha o terceiro, mergulha 7, mas mergulha. Só que nós ficamos lutando contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ficamos lutando sobre as promessas de Deus, sobre o processo que Deus tem para nós.
O que Deus quer são servos que aceitem o processo. O processo dói mesmo, o processo machuca mesmo, o processo é doloroso mesmo, mas o resultado é pele nova, é vida nova, é vestes novas. E Naamã sabia que ele poderia ser curado, ele só não sabia o processo que ele tinha que passar para ser curado. E Deus não revelou o processo ali para ele de primeira mão, porque ele iria desistir como ele quis desistir. Porque o processo ele machuca mesmo, o processo ele dói mesmo, o processo de Deus ele nos esconde, ele nos deixa, ele nos pisa, ele nos tira de dentro para fora. Ele nos faz ver quem nós somos por dentro. Ele nos faz ver a podridão da nossa alma. Ele nos faz ver e perceber que nós merecíamos o inferno. O processo de Deus machuca. Deus nos derruba, mas nos derruba para nos levantar. Deus nos coloca no chão, nos pisa para fazer nova criatura, nos fazer ser nova criatura perante Ele. Quantas vezes nós estamos aqui no banco da igreja e Deus falando conosco e a gente no banco refutando a palavra, porque eu não quero isso, eu não vou fazer isso, isso não é certo. Está parecendo que igreja virou berçário e Jesus é um babá para cuidar de crente bebê, que não amadurece, que não cresce, que não sobe o nível de intimidade com Deus. Quantas vezes Deus nos falou que elevaria-nos a um novo nível com Ele, e nós permanecemos no mesmo nível, na mesma visitação de sempre. Vem na frente, sente a glória, chora, volta para o banco, volta para casa e permanece a mesma coisa. Você precisa colocar o seu coração no que você está fazendo para Deus. Se é para fazer, faça de coração, porque a maior vergonha que vai existir naquele dia, Mateus, é quando Jesus voltar e ter um crente de 40, 50 anos de crente e não subir para o céu. Foi uma farsa perante toda a sua vida. Não aproveitou o mundo e não aproveitou o que Deus tinha para ele. Ficou em cima do muro. Mergulha. Quantas vezes Deus vai ter que falar conosco que Ele tem chamada, que Ele quer levantar, que Ele quer limpar a nossa alma. Deus falou uma vez com Noé, para Noé criar a arca, e Noé não duvidou, e Noé criou a arca, e não sabia se ia vir chuva, mas ele criou. E Deus falou uma vez com ele. Deus falou uma vez com Noé para criar a arca, e ele criou a arca, ele não duvidou. E nós ouvimos a voz de Deus todos os dias. Todos os dias. Quando não ouvimos na palavra, ouvimos no louvor. Quando não ouvimos no louvor, ouvimos na oração. Quando não ouvimos na oração, Deus põe alguém para ligar para a gente e falar com a gente. Deus usa as pessoas na rua para falar com a gente. E Noé precisou que Deus falasse com ele só uma vez. Mergulha. Talvez o milagre mais impossível que possa acontecer é a decisão que você tem que tomar. Porque trazer vida Deus traz. Porque levantar dos mortos Deus levanta. Porque salvar Deus salva. Mas a decisão que você precisa tomar, essa é você e Deus. Foi Naamã que teve que decidir se iria mergulhar ou não. Foi Naamã que teve que decidir se ele iria deixar todo o seu orgulho de lado e iria mergulhar. Deus não decide por mim e por você. Deus, Ele não decide por mim e por você. Ele não decide no meu e no seu lugar. Somos eu e você. Eu e você. Eu e você. E todos os dias Deus nos coloca contra a parede e diz: e aí? Quando que vai ser?
E a gente ora: Deus, tem misericórdia da minha vida, me levanta, me usa. E Deus fala: e aí, eu quero usar, mas e você, quando que vai ser? Quando que você vai querer só de mim, parar de querer só de mim e vai me dar mais de você? Eu também quero te moldar, da mesma forma que você quer que eu te use, eu quero entrar dentro de você e quero te mudar. É um querer mútuo, recíproco. Mas e aí, quando que vai ser? Quando que nós iremos mudar as nossas vidas? Quando que nós iremos buscar a Deus verdadeiramente fora das quatro paredes da igreja? Quando que Deus passará a ser a nossa prioridade? Quando que Deus passará a ser a razão da nossa vida? Quando? Quando que nós iremos mergulhar nele sem olhar para trás e passar a viver todos os planos que ele tem para nós? Quando? Nós queremos um Deus que cura, nós queremos um Deus de provisão, nós queremos um Deus que levanta, nós queremos um Deus que restaura, nós queremos um Deus que salva as nações, e Deus está querendo só um servo, só um servo, só um servo, só um coração, um coração contrito, quebrantado, no qual ele possa olhar, ver pureza, levantar e usar. Só um coração. Eduardo, Deus não quer o presbitério nosso. Deus não quer o nosso emprego, John. Deus não quer o meu carro, o meu salário. Deus quer só um coração aberto. Só um coração aberto. Só um coração aberto. Deus não quer o meu dízimo primeiramente. Primeiramente Ele quer um coração. Ele não quer o meu louvor, Ele quer o meu coração primeiro. Porque tendo o meu coração verdadeiramente, Ele sabe que Ele vai ter o meu louvor, Ele sabe que Ele vai ter a minha adoração, Ele sabe que Ele vai ter o meu dízimo, Ele sabe que Ele vai me ter lá no emprego que Ele me colocou. Só que nós temos uma percepção de Deus totalmente diferente. Presta atenção, nós viemos no culto para assistir um culto e não para prestar um culto a Ele. Nós somos maravilhosos, especialistas em assistir algo. Somos maravilhosos espectadores. Mas e em prestar o culto a Ele? Em prestar a adoração a Ele? Deus não quer que você assista, Ele quer que você preste um culto. Preste um culto a Ele. Preste um culto a Ele. Preste um culto a Ele. Só que nós achamos que Jesus, que Deus é o mágico da lâmpada, na qual nós vamos esfregar a mão ali na lâmpada e o mágico vai aparecer e falar: você tem 3 pedidos, faça os seus pedidos agora. Não, não. Se te venderam esse Deus, está errado. Se estão te vendendo esse Deus, está errado. Deus quer te limpar, Deus quer te lavar, Deus quer que você seja dele. Deus quer que nós sejamos inteiramente dele. Mas e aí, se ele não me tiver? Ele usa os animais, ele usa as plantas. Mas o fator dele nos querer é por amor. É por amor. É por amor. Nós não éramos agradáveis aos olhos do mundo. A nossa carne fede pecado. Cheira pecado. Cheira impureza. E Ele nos amou, enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos trazer nova vida, para nos lavar, para nos trazer graça, salvação. Mergulha, ei Naamã, mergulha, mergulha, mergulha até que não haja mais nada de você dentro de ti. Mergulhe até que o seu coração seja inteiramente dele, seja completamente dele. Mergulhe até que a sua alma esteja entranhada com a presença de Deus. Para de viver uma vida aqui, outra vida lá fora. Para de adorar de um jeito aqui, lá fora você é totalmente outra pessoa. Deus nos vê, Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, Deus sabe o que há dentro de nós.
Deus sabe que há momento que nós queremos desistir. Deus sabe que tem momentos que é difícil, que está difícil, e que você chega aqui querendo desistir, que você ora e fala: Deus, eu não aguento mais, acaba com tudo porque eu não aguento mais. Só que tem o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando você fala assim, ele fala para Deus: Deus, ele não está querendo isso não, ele só precisa de renovo, ele só precisa de graça, ele não quer morrer não, ele só precisa de um pouco da tua presença. Mergulha, mergulha, mergulhe até que a sua alma seja outra alma, limpa. Mergulhe até que o seu passado de pecado seja apagado. Mergulhe até que os seus traumas sejam ex-traumas, que não existam mais traumas. Mergulhe até que não haja mais doença na sua alma. Mergulha. Ponha o seu orgulho de lado, ponha a sua soberba de lado e mergulha. Decisões que geram milagres impossíveis. O homem não podia curar a lepra, o sacerdote não podia curar a lepra, mas o Deus que usava o profeta podia curar a lepra. E o Deus que está aqui, Ele pode curar a nossa alma, Ele pode sarar a nossa alma. Decida decisões que geram milagres impossíveis. Milagres impossíveis. Milagres impossíveis. Não, você não entendeu. Milagres impossíveis. Milagres impossíveis. Milagres impossíveis. O que o homem não pode fazer, Deus faz. O que o médico não pode trazer cura, Deus traz. O que o médico não pode trazer vida, Deus traz. Mas precisa de uma decisão. Precisa de uma decisão. Precisa de uma decisão. Uma decisão. Uma decisão. E se hoje te pedirem a tua alma, e se hoje Deus mandar buscar a tua alma, qual será a sua decisão? Qual será? Vão olhar para você e vai falar assim: viveu a vida inteira na igreja, mas vai chegar no dia do juízo final, não subiu, não foi para o céu? Vão dizer: era pregador, era pastor, mas não se assentou na mesa das bodas do Cordeiro. Precisa de uma decisão. Precisa de um posicionamento. Precisa de um posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua decisão? Quantas vezes Deus vai ter que falar que quer curar? Quantas vezes Deus vai ter que falar que quer te usar? Quantas vezes Deus vai ter que falar que você é escolhido, que Ele te tirou do mundo? Quantas vezes Deus vai ter que descer na terra para te levantar? E Deus querendo uma decisão de você. Uma decisão. Uma decisão. Uma decisão. Talvez essa decisão se implique em você terminar um relacionamento no qual Deus não está nele. Talvez essa decisão se implique em você cortar um laço de amizade que Deus não está nele. Talvez essa decisão implique em você confessar o que tem que ser confessado. Talvez essa decisão implique em você talvez sair de um emprego. Talvez essa decisão implique em você mudar de local, mudar de escola, mudar de profissão. Mas eu tenho certeza que perante a sua decisão, Deus entrará com a cura. Deus entrará com um milagre.
que antes era impossível. O milagre que antes era impossível, mas só era impossível porque estava faltando o meu posicionamento. O meu posicionamento. Deus requer de nós uma posição. Deus requer de mim e de você uma posição. Deus não te chamou para esquentar o banco da igreja. Não. Aqui é um treinamento para o que você deve fazer lá fora. O que você escuta aqui, você tem que praticar lá fora. O que Deus nos instrui aqui dentro é para nós praticarmos lá fora. Deus não te chamou para você somente ser um crente de banco. Não te chamou. Se você está aqui é porque Deus tem uma promessa na sua vida. Se você está aqui é porque Deus tem algo com você. Se você chegou até aqui no dia de hoje, é porque Deus tem algo com você. Deus tem algo com você. Mas se você vai querer algo com Deus, quando? Quando? Ou vamos mudar de vida? Não, deixa para depois, hoje eu não estou preparado. Vamos aceitar Jesus? Não, deixa para depois, eu vou me preparar primeiro. Vamos mudar de vida? Não, deixa para depois, eu tenho que resolver umas coisas primeiro. Para! E se Jesus voltar hoje? E se Ele descer das nuvens hoje para buscar a sua igreja? Para o ladrão da cruz, foi a única oportunidade que ele teve, e ele agarrou ela com toda a sua vida. E quantas oportunidades eu e você já recebemos? Quantas oportunidades já foi colocada na mesa para nós aceitarmos? Não, mas eu fui abusado quando eu era criança, então eu tenho esse trauma dentro de mim e eu não consigo romper. E quantas vezes Deus já disse que cura traumas? Quantas vezes Deus já disse que Ele cura trauma de infância, cura síndrome do pânico? Quantas vezes Deus já disse que cura casamento? Quantas vezes Deus já disse que tem algo com você? Tome uma posição, tome uma decisão. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Saiba que quando Deus levanta uma pessoa com uma glória extraordinária, é porque ela se decidiu e se posicionou que ela seria unicamente de Deus. Saiba que quando uma pessoa vai batizar verdadeiramente, é porque ela quis nascer de novo e ela aceitou Jesus e ela tomou a decisão de viver inteiramente para Deus. Qual vai ser a sua decisão? A sua posição? Feche os seus olhos nessa noite e reflita. Feche os seus olhos nessa noite e reflita. Eu não tenho o poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história, mas tem um Deus que está sendo ofertado a você nessa noite, que Ele tem esse poder. Que Ele tem esse poder. Eu não tenho o poder de mudar o seu casamento, mas tem um Deus que perante a sua decisão, Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Danilo, me ajuda aqui por gentileza. Reflita o que precisa ser decidido na sua vida. Qual o posicionamento que você tem que tomar nessa noite? Porque o amanhã ele pode não existir. O amanhã ele pode não acontecer. Talvez Jesus te chame aqui agora. Haverá o tempo que não terá mais tempo. Haverá o tempo que não terá mais tempo. Decida hoje. Se posiciona hoje. Aceita hoje.
Haverá um dia que não terá mais crentes nessa terra, que o pastor não estará mais aqui, que os obreiros do altar não estarão mais aqui. O que Deus requer de você nessa noite, você sabe. O que Deus requereu de Naamã naquele dia foi o seu orgulho. Ele teve que se despir do seu orgulho para conseguir mergulhar 7 vezes. Ele teve que tirar o seu eu de cena, aceitar a vontade de Deus para conseguir o milagre que ele tanto esperava. Deus não te chamou para ser um visitante na casa dele. Deus não te chamou para ser um simpatizante da fé cristã. Tem muita gente que já era para estar longe há muito tempo. Tem muita gente que já era para estar sendo boca de Deus na sua escola, na sua casa, no seu trabalho há muito tempo. Até quando que você vai ser o crente ioiô? Vai pro mundo e vem pra igreja. Vai pro mundo e vem pra igreja. Até quando você vai ser o crente duas faces, que na igreja é um e em casa é outro, na rua é um e na igreja é outro? Deus te vê e me vê. Os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas é nos lavar do pecado, nos tirar da nossa vida pregressa, nos lavar com o teu sangue, nos trazer para a casa dele, nos levantar e nos usar. Talvez a oferta de ser um verdadeiro crente para você não pareça aquilo que você quer, aquilo que você busca, mas é onde a sua alma encontrará sentido de vida. Eu tenho plena certeza que quando o presbítero Mateus foi decidir aceitar Jesus, oportunidades ou inúmeras oportunidades apareceram perante ele. No início é dolorido, Deus nos mexe, Deus nos tira do avesso, mas quando Ele derrama da glória dEle, quando Ele derrama da presença dEle sobre a nossa vida, quando Ele derrama da unção dEle sobre a nossa vida, nada lá fora faz mais sentido. Eu tenho plena certeza que quando apareceu a oportunidade para o presbítero Maciel abandonar o mundo, abandonar as oportunidades que ele tinha lá fora, foi dolorido. Mas quando ele sentiu a presença de Deus na alma dele, quando ele sentiu a glória de Deus envolvendo ele, nada se compara à presença dele. Eu tenho certeza para que quando Naamã foi mergulhar naquele rio, ele pensou: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha história? Mas quando ele deu o 7º mergulho e levantou curado, nada mais fez sentido para ele. Nada mais fazia sentido para ele. Decida nessa noite. É uma decisão que Deus requer de você. É uma decisão que Deus requer da sua alma. E aí, vai mudar quando? Vai se entregar quando? Vai deixar a sua vontade de lado para aceitar a minha quando? Vai aceitar os meus planos quando?
O apóstolo Paulo vai dizer, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, que ele tinha um espinho na carne, que foi colocado na carne dele um espinho, e o mensageiro de Satanás foi enviado algumas vezes a ele para esbofetear ele. Só que o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Deus, meu irmão. Só que Paulo teve um encontro com Deus. Paulo, ele sentiu a glória de Deus. Paulo tinha sido levado ao terceiro céu, e Satanás apareceu perante ele para esbofetear ele por causa do seu espinho na carne. Só que quando o inimigo apareceu perante ele, ele disse: a graça do Senhor, ela me basta, e o seu poder, ele se aperfeiçoa. Eu não sei qual a sua fraqueza, eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho uma notícia para te dar. Se eu fosse você, glorificava. Se eu fosse você, adorava. Eu tenho uma notícia para te dar. O seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O seu poder, você não entendeu? Se tivesse entendido, estava adorando. O seu poder, o poder do Senhor Jesus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Quando você quer desistir, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando a sua carne sente vontade de voltar para o pecado, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você olha e diz: eu não vou dar conta, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você vai orar dizendo: eu não consigo mais, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza e te levanta, e te levanta, e te levanta, e te levanta, e te restaura, e te faz acordar com novas forças. Adora ele nessa noite, adora ele nessa noite. Esse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Coloque perante ele a decisão que precisa ser tomada. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Adore a ele. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás É uma decisão. os teus ouvidos.